Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Ó Yau, como é bom nós estarmos reunidos na tua presença. Somos eternamente agradecidos por tudo que tu tem feito. Gratidão por ter enviado o teu mensageiro e que desde tempos antigos, Pai, tu estabeleceu para ser aquele que iria conduzir o teu povo, Pai. Conduziu na antiga aliança e agora conduz na nova aliança. Gratidão, papai, porque todas essas palavras que temos ouvido não vêm de um homem comum. Não vem, papai. E nós reconhecemos nisso a tua presença viva e forte, papai, no teu mensageiro. Gratidão, papai, por tudo que nós temos vivenciado, ainda nesse corpo limitado, entendendo que nós temos hoje ainda pouca força, mas é o suficiente para nós derrotarmos e lançar por terra, papai, toda aquela corja, no nome de Yausha, papai. E todos aqueles, papai, que se levantam contra a tua obra, papai, irão cair e vão reconhecer que tu és Iau, e não há outro Iau fora de Iau. E vão reconhecer que tem Yausha, e não há outro Yausha fora de Yausha. Gratidão, papai, por tudo que tu tens feito, pela alegria da tua palavra. Gratidão por cada irmãozinho e irmãzinha que tem chegado para perto, porque nós estamos crescendo em cachos. Gratidão, papai, por isso. Capacita o teu povo, alegra o teu povo, ensina o teu povo, papai, e que possamos crescer na estatura do varão perfeito, no nome de Yausha. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Amados irmãos, hoje dia 29, não é isso? Sim. Hoje dia 29 do 9, esse mês nós tivemos um bônus, né? Esse mês nós tivemos um bônus. São 5 quintas-feiras, né? Então, ou seja, nós temos reunião hoje e semana que vem nós temos mais uma reunião, né? Então, isso é bom porque alguns falam, poderia pensar, né? Falar assim, mas já que é 5 quintas, né? Então, deixa aí a última quinta pra gente descansar. Mas descansou na quarta, né? Na quarta, quinta, agora descansar na quinta? Não, vamos descansar lá em cima, né? O objetivo é nós crescermos no entendimento da palavra de Yau. E essas quinta-feiras, para lembrar os irmãos, a gente rumina a palavra de Yau, que foi ministrado por quem? Pelo mensageiro, o mensageiro da era. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, relembrando a condição de ancião e servo. Para se ter uma igreja, é necessário se ter o quê, irmão Euder? Ancião e servo. Mas, se não tiver ancião e servo, tem igreja? Não. Não tem igreja. Tem que ter ancião e servo. Mas, o ancião é anciãos ou é ancião? É ancião. Né?
Não, é ancião. É um ancião. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma igreja, de um templo terreno. Nós estamos falando da igreja de ao vivo, que é coluna e sustentáculo da verdade. Quem que é essa igreja? Irmã Edna. Filadélfia. Que ela detém ali a verdade. E a verdade a gente viu, o papai já nos explicou, né? Que, inclusive, o próprio irmão Márcio respondeu no domingo, que é coluna. O que é coluna? Coluna é aquilo que sustenta a verdade ideal nessa terra. Então, quando o mensageiro está com o trono voando, anunciando a todos os moradores da terra que adore somente a Yahweh, né? E anunciando o evangelho eterno, nós, igreja, coluna, firma essa verdade, que é aquela palavra que a gente gosta de frisar. A sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos, né? Então vamos iniciar aqui, amados irmãos. Vamos abrir aqui para a gente lembrar de alguns pontos, né? Abre aí comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, a partir do primeiro versículo, tá? Página 1033. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. A sabedoria de Al nós sabemos que é Ialcha. E a sabedoria de Ialcha é Micael. Então, aqui ele já fala como se fosse a sabedoria de Al. Por que ele fala dessa forma? Porque sabendo ele que ele iria constituir uma igreja, que é coluna. Entende? Presta bastante atenção nisto. Por quê? Porque falar assim, a gente está voltando aos rudimentos básicos. Vocês vão ver que nós crescemos muito, muito. E esse entendimento, ele se torna mais claro com tudo que a mensagem de Al, através do mensageiro, veio para nós. Né? E essa mensagem ela é muito rica, porque é impossível se constituir igreja se não tiver ancião e servo. E isso é um modelo que vai ficar na tribulação. Na tribulação, eles vão ter que seguir o modelo de Filadélfia, ancião e servo. Né? Aí vai ter que seguir um modelo. Qual o modelo da igreja que deve ser seguido? Filadélfia. Né? Mas analisando que aqueles vencedores da era de Esmirna, eles entenderam isso e constituíram também igrejas. Tanto é em vários locais. E o Paulo ali coloca os anciãos, inclusive você pega Timóteo, um rapaz jovem, já sendo ancião. Né? E fala para ele instruir os irmãos. Olha só para vocês verem. Porque a condição de ancião, ele não pode ser novo o quê? Convertido. Ele não pode ser novo convertido. Mas é bom também que o ancião também tenha o quê? Uma experiência de vida. Uma experiência de vida, é bom. Porque a instrução do ancião na igreja, ele equivale ao ensinamento espiritual, mas também equivale ao aconselhamento terreno. Porque uma vez que se detém do espírito de Al compartilhado, assim como foi com Marcha, é capaz de se poder julgar causas pequenas e causas grandes. Marcha não pôde julgar todas aquelas causas. Então o que Al disse? Olha, o espírito que está em você, eu vou compartilhar o espírito para os outros. Então levanta aí 72 anciãos. Ele levantou 70. Né? E os dois estavam aonde? Os outros dois? Estava fora do arraial. Fora do arraial. Representação de quem? Das duas testemunhas. Percebe que o início da igreja começa lá? Para que fosse uma semelhança das coisas futuras. Porque quando chegasse no momento futuro, a igreja que seria estabelecida
teria o espírito daquele que é semelhante à marcha compartilhado. Então, assim como foi falado para a marcha, o espírito que está em você, eu vou compartilhar com os outros. Assim acontece nos tempos de hoje. O espírito que está em Micael é compartilhado com os outros, né? E no final dos tempos, as duas testemunhas também têm o espírito compartilhado e vêm para a terra. Por isso que Salomão, que é a representação da sabedoria de Ial, ele pede o quê? Sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência, né? Agora eu quero lembrar os irmãos de uma coisa. Vamos pegar aqui aquela passagem de Nabote. Ela está em Reis, né? Primeiro Reis, né? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro Reis. Primeiro Reis. É 21. 21? 2. Pode ser 2. 21, isso. Vamos pegar a partir do primeiro versículo, tá? Diz assim. Todos encontraram aí? Diz assim: eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezreel tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Samaria a gente sabe muito bem que é o que? É qual parte de Israel? E não. E tem quantas tribos que compõem Samaria? Irmã Edna? 10. Muito bem. 10 tribos. Então, diz: Acabe assim falou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta. Olha só, ele queria a vinha para transformar numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca eu te darei uma vinha melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Percebe uma influência do negociador, dos negociantes do templo, dos vendedores do templo? Aí fala: mas Nabote respondeu a Acabe: Ial, me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Ah, muito bem. Então, a vinha é representação de quê, irmão Wilson? A vinha? O que é a vinha aqui, na representação aqui que nós entendemos já? Da igreja. Da igreja. Então, o que Acabe, que é a representação do todos? Antimachia. O que ele queria fazer? Tomar a igreja. Ele queria tomar a igreja. E ele fala: troca comigo, eu te dou uma vinha melhor. Ele aceitou? Não, porque aquilo que é herança de Ial não se entrega. Porque Esaú entregou a sua primogenitura, herança, por um prato de lentilha. Vendeu por dinheiro, entre aspas. Troca por algo que é passageiro. Por isso que quando papai Alcha fala: olha, eu não vim para trazer paz entre vocês. Muito pelo contrário. Por causa de mim vai haver separação. Vai ser motivo de separação entre pai, filho, nora e tal. Não é isso? Por que ele explica isso? Porque ele fala: você não pode estar pegado a nada disso, porque você faz parte da herança com Micael. E se você faz parte da herança com Micael, assim como ele se desapegou de tudo, você vai ter que se desapegar de tudo para vivenciar o formato da igreja perfeita. Porque o que Micael está fazendo é formando uma igreja perfeita. Assim como ele se tornou a haste, né? Aí você deixa aí marcado, porque a gente sabe muito bem que aqui Micael não cedeu à igreja. Mas o que aconteceu? Irmã Diana.
foi tomada dele. Então tá. Vamos pegar aqui em Hebreus. Hebreus. Irmão Beethoven, Oi, irmã. um comentário aqui, se procede, você me fala. Ah, Veja que uma vinha é um tipo de produto, né? É um tipo de fruta. aham. E uma horta são vários tipos de sementes, né? São uma mistura de vários tipos de sementes. Você vai chegar em Mateus. Oi? Você vai chegar em Mateus, né? Não, Ah. eu não ia chegar aí na passagem, é só um pensamento. Até comentei com o irmão Arthur, por que ele queria transformar a vinha numa horta, né? Entendi, mano. É porque na hora que eu li essa passagem, eu pensei assim, eu não quis comentar porque a gente vai falar do ancião, né? Mas é um ponto que fala assim, transformou em horta, vários tipos de semente, várias coisas, você pega aquela passagem em Mateus, que ele cita ali que plantando várias sementes na mesma terra, no mesmo lugar. Olha, Né? olha só. Um contraponto aí, mostrando que ele queria transformar uma igreja híbrida. Isso, a igreja aí. Uma igreja híbrida, né? É sim, irmão, faz todo sentido, viu? Irmãos, eu quero aquela passagem, eu creio que está em Hebreus mesmo, que fala assim, que ele é o esplendor da glória. Ah, tá, é Hebreus 1. Hebreus 1, aí nós vamos pegar aqui, a partir do versículo 1, tá? Todos encontraram? Diz assim: muitas vezes e de modos diversos, falou Iau outrora aos pais, outrora aos pais, pelos profetas. Agora nesses dias que são os últimos, que é o tempo do fim, que no tempo do fim levantar-se-á Micael, no tempo do fim, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, ou seja, foi dado para ele a herança da igreja, desde lá de trás. E ele tinha e deveria zelar cuidadosamente e carinhosamente. E ele fez isso? Fez. Óbvio, irmão, claro que fez. Não fez porque não vendeu. Fez, não vendeu. Não vendeu. Então ele fez e ele não vendeu a sua propriedade, porque é a herança do seu pai. Qual pai? Iauxa. Quem que é o dono da vinha? Irmã Marlene. É. Não. É Iauxa. Mas Iauxa não é É, mas vamos falar assim, quando se trata de igreja. Porque quem que é o cabeça da igreja? É Iau ou é Iauxa? Ah, então tá. Então o dono da vinha. A gente sabe que é Iau, né, irmãos? Tá? Não é errado você falar que é Iau, tá? Mas é pra gente entender a condição das coisas. Então, quem que é o dono da vinha? É Iauxa. E quem que é o que cuida da vinha do seu pai? Micael, né? Micael. Aí vamos pegar aquela passagem também. Os irmãos me ajudam, que agora eu não me recordo. Mas no momento que Elias Raial encontra com Eliseu e Iauxa. E ele está arando a terra. Aonde que está essa passagem? Está em primeiro Reis. É Reis, não é? Acho que é Reis. 19, não? Eu já ia falar essa. Abri 19. Isso mesmo, irmão. 19. Porque a gente entende Sião, é claro que a gente lê 1 Timóteo 3 ali, que o Paulo explica a condição da igreja. Mas agora a gente está entendendo a condição celestial de quando tudo isso é formado, irmãos. O nosso entendimento hoje, ele não está limitado a passagens da Bíblia.
Ele não está. Nosso entendimento, ele está ilimitado. E quando fala assim, os seus pensamentos não são, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Mas agora a gente está entendendo que os pensamentos de Al é os nossos pensamentos. E os caminhos de Al é os nossos caminhos. Porque nós delienamos, ou seja, delienar, né? Fazer, acompanhar, fazer estar junto, andar de forma alinhada, junto com Micael. Entendeu? Então, o nosso foco é olhar para Micael e trilhar um caminho igual ao dele. E a palavra diz, olha, Márcia, eu vou enviar um anjo à frente. E o quê? Respeita a sua presença. Respeita a sua presença, observa a sua voz e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará vossas transgressões, porque nele está o meu nome. Ou seja, aquele que tem o nome de Al direciona o caminho. Aí a gente fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas agora os caminhos daquele que é o anjo direciona. Se o anjo está direcionando o caminho de Al, eu digo, os caminhos de Al estão na nossa frente. Né? Os caminhos de Al estão na nossa frente. Basta nós observarmos. Diferente do mensageiro de Sardes, desses falsos Yaldins, que eles não estão observando a palavra de Al. Eles não estão observando. Quem que é a palavra de Al? Irmã Leia. Quem que é a palavra de Al? Ialcha. E quem que é o semeador? O semeador é Micael. Micael. Então a gente viu muito bem que é a condição do espírito de Al. Micael, ele representa aquele que fala por Al nesta terra. Quando ele está no templo, ele é a condição do espírito. Por isso que fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falava do templo, daquele que estava exercendo a função no lugar do seu pai por um tempo, né? Ou seja, os sumos sacerdotes, né? Entendeu, irmã Edna? Então tá. Apocalipse não. 1 Reis 19. Diz assim: partindo dali, Raial encontrou Ialcha, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra. Ele próprio no 12º. No tempo do fim, levantar-se-á Micael, porque ele foi ungido para cuidar da igreja. Olha só, irmãos, que maravilhoso é isso. E ao ungir ele, lá em cima, Ialcha, para ele ser aquele que vai conduzir as tribos na terra. E unge ele como rei. E fala, você é meu primogênito no lugar dos seus irmãos. E a gente sabe muito bem que o primogênito ele tem direito a quê? Irmã Adriana. Não é essa a palavra. Em pensar, para Primeiro responder. templo, né? Primeiro ele vai ter acesso ao templo. Irmão Ronaldo, o primogênito ele tem direito a quê do seu pai? A herança, o que é dele, a família, os filhos, ele que cuida. Por A exemplo, família, o pai, tudo. O pai faltou, né? Aí ele assume a família. Isso. Mas eu queria algo a mais. O corpo e o nome. Irmã Débora. Porção dobrada. Porção dobrada. Porque a porção dobrada é a condição de herdar tudo. Por isso que Eliseu falou o quê? Ele disse assim, olha, Raial falou com ele só, pede-me o que você quer e eu te darei. Aí ele fala assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero ser teu primogênito. Ele recebeu? Sim. Recebeu. Recebendo a porção dobrada do Espírito, ou seja, ele recebeu a primogenitura. Logo, se ele recebeu a primogenitura, a gente vê essa palavra, que ele, o quê? Ele fez o quê? Ele recebeu a herança. Por isso que fala ali em Hebreus. No tempo do fim, né? Ou seja, nos tempos antigos, vou falar assim, melhor dizendo, ele falou aos pais, por meio dos profetas.
Mas agora que são os últimos dias, o tempo do fim, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Entendeu? Essa passagem ela é muito profunda. Ela é muito profunda. E constituir herdeiro de todas as coisas é céu e terra, irmãos. Entendeu? A briga dos filhos. Então fala assim. É aí que entra a porção dobrada? Aí entra a porção dobrada, porque aquele que recebe a unção da primogenitura, ele recebe o direito de exercer a função total no lugar do seu pai, exercer a herança, Tanto no céu como na terra. tanto no céu como na terra. Versículo 19 de novo. 1 Reis 19, 19. Partindo dali, Raial encontrou Ialcha, filho de Safate, e enquanto trabalhava 12 arapenes de terra, ele próprio no 12º. Raial passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Lançou sobre ele o quê? Manto. Ah, muito bem. Agora, vamos abrir aqui em 1 Timóteo. Não. Oi? O irmão está falando sobre primogenitura, porção dobrada, né? Aham. Do primogênito. Aí eu lembrei que Micael, né? Ele recebeu porção dupla, né? Como primogênito. Sim. Aí eu lembrei do candelabro, né? Aham. Ele recebeu a primeira porção como filho, que é a sexta. Aham. Ele recebeu a porção, ou seja, de estar no lugar do pai. Os outros irmãos que eram originais receberam uma porção só. Uma porção só. É porque é aquela condição de falar assim, né? Foi ungido mais do que seus. Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque não é um ato injusto. Primeiro foi dado a igualdade. Nasceram 10 filhos. E agora a gente viu. Nasceram 10 filhos. E nasceram 10. Nasceram primeiro 10 querubins. E depois nasceram 10 filhos. Né? Então, ou seja, aquela condição que nós estamos entendendo, que a gente entende. De Ismael, teve 12 tribos. Né? E Ismael é um perseguidor. Até hoje, de Israel. Os ismaelitas. Né? E de Israel, Jacó, nasceu 12 tribos. A representação lá de cima, 10 tribos querubins, 10 tribos de Alcha. Ninguém foi injusto com ninguém aqui, foi? A representação não. É a condição de quando ele distribui as minas. Você percebe ali que ele distribui 10 minas para 10 filhos. Aí cabe cada um o quê? Multiplicar. Multiplicar a mina. Né? Então foi justo. Então, nesse árduo trabalho dia após dia, alguns eram preguiçosos. Outros já exerciam uma função, não queriam ficar à toa. Porque é o exemplo do papai. Mesmo estando na condição de Ial, ele não usurpou de ser Ial. Mas ele fez o quê? Irmã Marinalva. Atenção, irmão. Quando fala, ele, mesmo estando na condição de Ial, ele não usurpou de ser chamado de Ial. Né? Aí, nessa condição, significa o quê? Significa que ele poderia, né? Poderia ser superior, mas ele fala o quê? Ele se anula. Ele se anula para cumprir um propósito maior. Logo, o seu filho também imita ele. Logo, aqueles que são filhos de Micael também imitam ele.
mesmo sabendo quem nós somos, a gente se anula, nos colocando na condição daquele servo. Porque quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Né? Aí a gente pega aqui, ó. Onde eu falei com os irmãos? 1 Timóteo. Vamos pegar aqui. 1 Timóteo 3. Página 2071. 2070. Irmã Iraci. Irmã Iraci, na antiga aliança, quem que colhia o maná? Fala alto. Presta atenção na pergunta. Quem que colhia o maná? Na antiga aliança, vinha do céu e ali tinha que colher o maná. Quem que colhia o maná? Para cada uma das tribos. Não. Quem que colhia o maná, irmão Bento? Irmão, você está passando demais, hein, irmão? Tem que estudar mais. Pai de família? Quem falou? Pai de família. O pai de família. O pai de família vai lá e colhe o quê? O Irmão, maná. eu falei marcha. Marcha. Marcha é um deles, né, irmã? Mas eu não queria marcha. Tinha que falar pai de família. O pai de família, ele vai lá fora e colhe o maná. O maná já vem pronto, já desceu o pão do céu bonitinho? Não. O que tinha que fazer com o maná? Tinha que preparar, triturar, né? Para fazer virar o alimento para a família. E ele podia colher na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E somente na sexta ele podia colher quanto, irmã Delminha? Porção dobrada. Porção dobrada de maná. De maná. Mas ele colhia porção dobrada por quê? Porque no sábado não colheria, não colher. Ah, muito bem. E essa representação no final dos tempos é o quê? Filadélfia, porção dobrada para deixar para Laodiceia. Para deixar para Laodiceia. E Laodiceia é qual dia da semana? 7º dia. E é o? É o sábado. Sábado. E é o sábado. Sábado é o dia do descanso. Já que sábado é o dia do descanso, Filadélfia é a sexta era. É a sexta era. É como se nós estivéssemos vivendo a sexta-feira todos os dias. Entendeu? É como se nós estivéssemos vivendo a sexta-feira todos os dias. Todo dia tem maná dobrado. Todo dia tem maná dobrado. Né? E quando se fala maná dobrado, é aquele que pede a porção dobrada do Espírito. Então, é José que colhe como um bom administrador, que ele é, não é que ele foi, é que ele é. Que José é a representação de Micael. Que ele colhe para deixar para a era de Laodiceia. Ele colhe, prepara e deixa pronto o pão. E deixa pronto o pão para a família comer. E quando vem as duas testemunhas, pede o cabeça da igreja, o amigo. Bate na porta. Dá-me pão. Ah, ele vai dar porque é amigo? Não, vai dar por causa da insistência. Ele deu maná ou ele deu pão? Deu pão. Por quê? O maná já tinha caído, o pão já tinha sido preparado. O maná não vai cair mais. Já deu o pão pronto. Entende? Isso é o quê? É a condição do compartilhamento do Espírito com eles. Porque eles também representam a igreja do Mashiach no final dos tempos. Está entendendo, irmãos? A dimensão do nosso estudo, ancião e servo, amplia de uma forma muito grande, irmão, muito extensa. Eu falo assim para os irmãos, eu fiquei em casa pensando, meditando muitas coisas, e nessa questão do ancião e servo, a nossa visão hoje de igreja, antes era assim, vão reunir aqui cadeiras e tudo mais. E
terrena. Mas quando você analisa celestialmente, os 300, eles exercem uma função de autoridade na igreja. E por isso que a gente vai ler aqui e vocês vão ver. Presta atenção. Ó, 1 Timóteo 3:1 diz assim: fiel é esta palavra. Precisa falar alguma coisa? Fiel é esta palavra. Está falando aqui de quem, irmão Márcio? Fiel é esta palavra. É quem? Não. Yahshua Micael. Isso. Por quê? Fiel é esta palavra. Quem que é fiel? Micael. Quem que é a palavra de Yahshua? Fiel é esta palavra. Aquele que está falando, ensinando a igreja que tem que ter ancião e servo. Aí ele fala: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, é isso? Não. Por que não? Porque o papai procura, isso aqui é de papas que colocaram esse nome aqui. Episcopato é o que hoje nas denominações aí, na igreja católica, é o que? Irmã Marlene. Híbridos? Não, irmã. É híbridos não. Eles chamam para ancião. Eles representam o ancião. E quem que representa os anciões nessas denominações aí? Os pastores. Padres, pastores, né? É porque eles não podem, eles não têm filho, né? Por isso que eu falei isso. Não, mas não é essa a condição. E não é porque é híbrido. Não, tudo bem, o jumentinho aí, o burrinho é híbrido, né? Não pode ter filho e tal. Mas essa condição aqui é deles quererem tomar a igreja. Entendeu? Eles querendo tomar a igreja. Eles conseguiram tomar a igreja. Jezabel foi lá e armou para Nabote. E enviou 2. Foi 2? Foi 2 rapazes, como é que fala? Nespulosos, para falar como, colocou eles lá, chamou todo o povo ali, né? E colocou Nabote ali no meio deles. E enviou 2 no meio do povo, para ser uma testemunha falsa. E falou: ele amaldiçoou o Ial de Israel, blasfemando contra o nome de Ial. E aquele que blasfema contra o nome tem que ser morto. E ele foi apedrejado. É a representação de lá em cima no templo. Quando ele chegou, levantaram testemunhas que levantaram calúnia contra aquele que estava servindo no templo. Ali era o espírito que era Micael, servindo na condição do espírito, sumo sacerdote. E dentro do templo, ele poderia fazer alguma coisa? Não. Então levantaram testemunhas. Então eles invadem o templo e querem armar uma casinha, vamos dizer assim, para mandar ele no Sheol. Seria Satanás o sedutor enviando o antimachia e o falso profeta como as duas lá dentro para poder... Não. Satanás, não. É porque lá é a condição daqueles filhos traidores. Lembra dos traidores? Aí são 2 grupos de pessoas, querubins e traidor. Entendeu? Querubim e traidor. Eu pensei assim nos cabeças de frente, que vinha junto com a porta. Mas é porque lembra o seguinte, os querubins não podiam entrar no templo, entendeu? Então dá acesso para eles entrarem, aqueles que serviam junto com Micael. Entende? Libera para eles entrar. Levantando falso testemunho e fala: pera lá, então vamos pôr ele para fora, vamos lançar ele no Sheol, porque a morte do ser celestial é o abismo. Entendeu? Por isso que fala, as garras da morte me envolviam, né? Eles queriam lançar ele aonde? No abismo, no Sheol. Está entendendo, irmãos? Sim. Mas e o que aconteceu? E ela pegou ele com a mão. Pegou ele com a mão. E todos aqueles que estavam com ele. E guardou eles aonde? Na mão. Na mão. Eles não morreram. Guardaram eles na mão. Até o tempo se cumprir do fim. Chegar o tempo do fim. Se cumprir não, até chegar o tempo do fim. Chegando o tempo do fim, se levanta Micael. A mão abre. E o braço santo é descoberto. Irmão, dá quase não é pensamento só. Fala mais alto. Não, dá pensamento só. Aham.
como se também quando a igreja sobe, e a gente entra no templo, é que você guardasse também na mão, e agora na hora certa ele abrir para entrar no palácio, para ali se tornar o braço forte, que ele agora é Alcha e Caial. Justamente com 644 mil, quando o último morre aqui. Porque lá eles vão ficar por um determinado tempo, vai chegar já aí, vai ficar lá por um tempo guardado a morte, aí se cumpre a morte do último. Quando se cumpre a morte do último, fica 144 mil, aí ele agora permite que Alcha e Caial entra agora no palácio de Marcinha ali, toma a porta, se torna Alcha e Micael juntamente com 644 mil. Entendeu? Como fosse de lá para cá, daqui para lá agora. Entendi a sua colocação. Entendi, irmão. É só a condição de falar assim, quando eles querem derrubar Micael, né? Todo momento. Aí ele prende ele na mão. Coloca ele na mão e faz o quê? Segura. Né? Segura. É muito forte, né? Aí você vê que fala assim, ó, fiel a esta palavra. Se alguém aspira ao cargo de ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Aí deixa aí marcado. E vamos aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Antes de Timóteo, tá, gente? É a carta do Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Página 264. 5:23. O Ial da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam guardados. Sejam guardados. Guardados onde? No início, o espírito guardado, e depois vem corpo e alma. Mas a taça foi profanada. Libera Micael, ele nasce nessa terra. A partir de 1948, os filhos de Alcha começam a vir à terra. Ok? Aí as taças são profanadas. Por quê? Vinho de Babilônia. Como Jezabel armou para que a vinha ficasse com Acabe, foi colocado ali agora, na igreja, vinho de Babilônia nas taças. A representação daquele rei, filho, neto de Nabucodonosor, exato, neto de Nabucodonosor, ele profana a taça. E quando ele profana a taça, vem aquela mão escrita, Mene, Mene, Tekel, Parskim. Seu reino foi medido, pesado foste, encontrado e falta. E hoje mesmo teu reino será entregue aos medo-persas. Entendeu? E ainda fala, teu reino foi medido. Na Bíblia, o Shalom especifica isso. Teu reino foi medido, porque é aquele que mede, aquele que tem condição de medir, porque ele tem na mão o caniço de medir. Né? Anda com querubim. Entendeu? Anda com querubim. Caniço fiel. Entendeu? Então, quando a gente pega neste ponto, a gente entende que o espírito ficou guardado, irrepreensível, não foi tocado pelo antimachia. Ial pegou ele, guardou ele na mão, depois soltou. Ele nasce na terra. Quando nasce na terra, essa taça foi profanada. Então, como é que agora eu vou fazer para limpar essa taça? Irmão Euder. Com água. Que água? Da imersão. Água da imersão. Né? A água da imersão. Imergiu, ele imerge e fala, eu renuncio Babilônia e aceito Ialcha, que é a palavra de Ial. Naquele momento, se cumpre a palavra. Tu és meu filho. Eu gerei você. Entendeu? Por quê? Porque é aquele que iria no futuro se tornar Ialcha. Então agora, dá sequência ao ministério da igreja.
A sabedoria ideal construiu sua casa sobre 7 colunas. A primeira era começa, Éfeso, lá atrás, e vem vindo. Quando chega na era de Filadélfia, aparece aquele que vem no tempo do fim. Aquele que estava arando 12 arapênios de terra. Ele podia estar arando o 10º arapênio, o 1º arapênio, o 2º arapênio, o 3º. Mas quando ele foi chamado, ele estava arando justamente o último. Né? Para indicar que aquele que veio no tempo do fim. No tempo do fim, levantar-se-á Micael. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Então, quando a gente pega aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:23, o Iau da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo sejam guardados de modo irrepreensível. Aí você volta lá em 1 Timóteo. Volta lá em 1 Timóteo. Versículo 2. 1 Timóteo 3, versículo 2. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Viu que Iau não é injusto. Micael vem na terra, ele vem na condição de perfeito. Já chegou aqui perfeito, tá tudo bem, agora ele já vai fazer a era das igrejas, e é assim. Não, ele passou por um processo. E esse processo, agora, fala que esse ser inteiro, que carrega inclusive o nome de Iau, seja guardado, irrepreensível. Uma vez que ele teve o contato com o nome de Iau, irmão, acabou. Acabou. A taça já não está mais profanada. Gratidão, papai. Então fala assim, olha. Porém que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. Quem é essa mulher aqui? Irmã de N? Muito bem. Ele não vai ser esposo de outras mulheres, como Babilônia, porque é a representação de Filadélfia e de Esmirna. Não podemos esquecer de Esmirna. Não entendi. Quem é a mulher? Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Vou falar assim. Mulher é a igreja. E quem que é a igreja? Que é a esposa dele. A esposa do Machia. Vou falar assim. Esmirna e Filadélfia. É aquele que casa. Esposo de uma única mulher. É esposo desses que formam a cabeça. A face direita, a face esquerda. Muito bem lembrado, irmã Diego. A face direita, a face esquerda. Da esposa. 144, porque pega a Esmirna também, né? 144? Não. A gente está falando da esposa. Tá? A esposa é aquele que casa. Ouro. Representação do ouro. Tá? Aí lembra ali de Salmos 45 que a noiva, a esposa, entra com ouro, com prata cravejado no seu vestido, não é isso? Salmos 45. Vamos dar uma passadinha lá só para a gente relembrar. Sempre bom a gente estar relembrando, né? A prata é as damas de companhia, né? Exatamente. Aí nós estamos falando dos 144 mil completo. Né? Salmos 45, não é isso? Vamos ver se é isso mesmo? Versículo 13? Salmos 45. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui 12. Que o rei se apaixone por sua beleza. Prostra-te à sua frente, pois ele é teu mestre. Ó, prostra-te à tua frente. São Paulo fala assim, ao anjo que eu me prostro. Tem medo, né, irmãos? E o pertenço. Prostra-te à tua frente, pois ele é teu mestre. Aí fala aqui, ó, versículo 14. Com muitas joias cravejadas de ouro, vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei, com séquito de virgem. Com séquito de virgens. Com séquito de virgens. Introduz os companheiros a ela destinados, e com júbilo e alegria entram no palácio do rei.
Então fala aqui, ó, com muitas joias cravejadas de ouro, vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro. Séquito de virgens acompanhando. E a prata, que representa a prata. E a representação da prata. Tá? Então, a gente volta aqui em Timóteo. Vamos lá. Grato a Yalcha e grato a Yal, né, irmãos? Então, olha só para você ver, olha. Porque aqui fala do ancião, não fala dos anciãos. É o ancião. Está falando de uma igreja que vai ser arrebatada, vai ser tirado da terra. E não são 2, 3, 4 igrejas. É uma igreja que está crescendo em cachos. Né, irmã Edna? Crescendo em cachos. Aí fala assim, ó. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, porque é aquele que veste linho. Hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente. Lembra aí, o que é a palavra indulgente? Irmã Léa. O que é a palavra indulgente? Calma. Não. Irmão Edgar, na live. Irmão Edgar, palavra indulgente. Pai de Al chamado irmão. Indulgente. Seria fé? Não. Bom que irmão Davi. Eu chutei, viu, meu amado? Perdão. Davizinho. Pai de Al, meu amado irmão. Pai de Al chamado irmão Davi. É uma pessoa indigente, é aquela pessoa que não tem palavra, né? Fala ou não? Não é indigente, é indulgente. Como? Não é indigente, é indulgente. Muito bem, muito bem. É isso mesmo que eu respondi? Né, não. Mais ou menos. Mas eu sei, não estou lembrado. Não, então... O papai já falou sobre isso. Não estou lembrando agora. Muitas vezes. Não estou lembrado. Vamos aqui. A palavra correta. Irmão Lucas. A paz do Papai Alcha, meu irmão. A paz do Papai Alcha, irmão Lucas. Tudo bem? Tudo bem, irmão. Aham. Papai. É ser pobre? Hã? Ser pobre? Não. Não é indigente, irmãos. É indulgente. Indulgente. Vamos lá. Irmã Adriana. Não lembra? Esperando a palavra escrever aqui. Estou na prontidão aqui. Irmã Julie. Paciente. Entra nisso. Irmã Débora. Aquele que desculpa com facilidade, Isto. E se coloca no lugar do outro. Ele é empático. Ele fala assim, ó. Ele olha a situação, ele fala assim, pera lá. Antes ele de tomar qualquer decisão, ele analisa, ele se põe ali no lugar. Ele tem uma empatia. Usa o bom senso. Entendeu? O bom senso entra, mas assim, o indulgente é aquele que é empático, tá? Pacífico, desinteresseiro. Tá vendo que ele é desinteresseiro? Eu vou explicar para os irmãos aqui. Quando a gente leu lá Nabote, Acabe ofereceu para ele dinheiro. E ele poderia muito bem falar assim, bom, ele me ofereceu uma vinha melhor, né, que vai render mais frutos, vai me dar mais dinheiro. Mas ele não se interessou por isso. Ele não quis isso. Porque ele entendeu a herança do seu pai. E ele fala, eu não posso desfazer da herança do meu pai. Está entendendo, irmãos? Sim. Tem alguém mexendo com o copo aí? Está me incomodando, irmãos. Fica mexendo porque sai tudo no áudio, fazendo favor, tá? Então, olha só para você ver, ó.
indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda dignidade. Nós estamos falando daquele que primeiro foi ancião lá em cima. Quando ele entrega, papai Alcha morre, entrega a casa, que é o templo, nas mãos dele, ele governou bem a casa de Alcha. Ele governou muito bem a casa de Alcha. Ele fez o quê? Ele governou muito bem a casa de Alcha. Por que ele governou muito bem? Porque é a sua herança. E a gente sabe muito bem que a gente tem que ser atento ao bem alheio. Cuidadoso. Sabendo que se ele for fiel no pouco, Yahweh iria colocar ele no muito. Qual que é o muito? A média e o templo. Mediu. Esse aqui é a sua herança. Magnífica, maravilhosa. Não é? Salmos 16, não é isso? Maravilhosa. 16:6, né? Magnífica, maravilhosa. Aí agora, completou os 42 meses, agora mede a terra. Por quê? Porque foi te dado como herança desde a sua juventude. Porque ele é o homem que não é profeta. É o homem que trabalha a terra. É o homem que trabalha a terra. Fazendo link com o quê? Com Zacarial. Vamos lá. Zacarial 13. Exatamente, irmãzinha. Zacarial 13. Página 1680. Zacarial 13, 5. Zacarial 13, 5. Diz assim: cada um dirá, não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra. Fazendo link com quê? Com? Fala alto. E Alcha Eliseu. Lá atrás. Eu não sou profeta. Eu sou um homem que trabalha a terra. Mas agora você vai ser. Mas agora você vai ser. Porque o profeta no final dos tempos, ele faz o quê? Irmão Bruno. A irmãzinha aqui, eu nunca perguntei para ela. Irmã Maria? Irmã Maria, esposa do irmão Ronaldo. O profeta no tempo do fim, ele faz o quê? Porque não tem mais profecia, ele não está profetizando coisas do futuro. Ele está fazendo outra coisa. É uma representação de um profeta. O profeta faz o quê? Ensina a palavra. Isto, irmã. Muito bem. Ele ensina a palavra na condição do ancião. E ele interpreta, inclusive, os segredos da palavra. Por quê? Porque quando ele pega a palavra, ele sabe manusear. Porque o ancião, ele tem que ser o quê? Competente no ensino. Ele sabe ensinar. Só que ele não ensina dele mesmo. Ele ensina daquele que conduz ele. Porque dele mesmo, num corpo limitado, não tinha como. Dentro da arca, irmãos, não foi guardado um vaso de barro sem nada. Foi guardado um vaso de barro com maná dentro, irrepreensível. Que o vosso ser inteiro sejam guardados na arca, irrepreensível. Corpo, alma e espírito. Tá claro, irmãos? Ele cuidava da terra dele, agora ele está cuidando das coisas de Yahweh, que agora é o que? A sua igreja. Exatamente. Através da palavra. Exatamente. Então, quem cuidou bem da sua casa pode cuidar das coisas de Yahweh. Exatamente, irmão. Exatamente. A casa de Yahweh é a igreja sustentável, né? Exatamente. Aí você pega aqui, ó. Zacarial 13. Não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra.
pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Desde a minha juventude. É propriedade dele. Por que é propriedade dele? Vamos ver se os irmãos estão afiados. Deixa eu pegar aqui na live. Aqui, irmão Murilo. Por que é propriedade dele, irmão Murilo? Desde tempos antigos. Irmão Murilo, você está na live? Irmão Edgar. Porque ele é herdeiro de tudo, né? Ele é primogênito da sua família. Ele é herdeiro. Tem dois áudios abertos. Ele é herdeiro de tudo, tá? Mas fala aqui, ó. Pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. Ele é herdeiro, a gente sabe, mas tem uma condição a mais. Eu queria que você me mostrasse na palavra isso. Você consegue? Você está falando comigo ou com o irmão Murilo? Com você, irmão Edgar. Irmão Murilo, eu nem sei se ele estava aí na live. Eu vi o nome dele aí, mas... Eu ler aqui. Ele disser, são essas. É porque ele andava desde... Ele foi... Andava desde pequeno com o papai. Ensinado, né? Você está indo bem, você está indo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Salmos. Deixa aberto. Certinho. Vamos lá em Salmos. Salmos 2, 8. 2, 7. 2, 6. Diz assim: fui eu que consagrei meu rei sobre Sião. Por que invejas a montanha de Ial, que Ial quis habitar? Ó montanhas, por que inveja a montanha que Ial quis habitar? Né? Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. É tremendo, né, irmãos? Minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Ial. Ele me disse, olha, ele está publicando o decreto do pai dele. E ele me disse, meu pai me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Agora, tudo bem. Aqui respondeu a pergunta. Em partes. 90%. Falta um detalhezinho que fala só, pede, eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Então tá. Mas, se ele não é preguiçoso, ele tem que estar trabalhando na terra. Aonde que eu consigo entender que ele está trabalhando na terra? Provérbios 8. Entendeu? Ele com o pai dele, trabalhando, andando. Aí, irmão de Gá, entra nesse ponto que você disse. Andando com o pai dele mostrando para ele todas as coisas. Ensinando e instruindo. Porque também aqui em Salmos 8, ó, pega aqui, ó, Salmos 8. 1031. Tá doido? Não, Salmos 8. Tá, achei que era Provérbios 8. Não, Salmos 8. Salmos 8. Salmos 8. Salmos 8. Salmos 8, versículo 2. Diz assim. Salmos 2. Salmos 8, perdão. Salmos 8. Vamos agora abrir Salmos 8. Versículo 2. Diz assim: Ial, mestre nosso, qual poderoso é teu nome? Ó, qual poderoso é teu nome em toda a terra?
o nome que ele carrega. Ele divulga tua majestade sobre o céu. O anjo anunciando o evangelho eterno no céu. Apocalipse 14:6. Pela boca das crianças, o filho varão e bebês, tu o firmastes, qual fortaleza contra os seus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Ou seja, vai expulsar eles de lá. Quem vai expulsar? A criança. 4. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos. Viu? Quando vejo o céu, obra dos teus dedos. O céu, todo o esplendor, obra dos dedos de Yahweh. Os dedos. E os dedos é quem? Os filhos. Então percebe que os filhos auxiliou e Micael, ele andou constantemente aos irmãos. Hoje eu estou com preguiça, não vou lá hoje não, pai. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Micael foi todos os dias. Aí fazendo link com Provérbios 8. Porque a gente sabe muito bem que um dia para Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então a gente entende que a Terra criada em 6 dias é 6.000 anos. Entendeu? Aí fala assim, hoje eu vou lá não, pai. Não. Mas Micael? Aonde? Não, eu vou. Eu vou. Por quê? Porque ele não é preguiçoso. Essa frente aqui é tremenda. Pela boca das crianças e bebês. Qual fortaleza? Fizesse dele uma fortaleza contra o seu adversário. Contra o seu adversário. Exatamente. Provérbios 8, irmãos. Provérbios 8. Versículo 22. Diz assim: Yahweh me criou primícia de suas obras, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Antes de ter terra física aqui, ele foi estabelecido. Aí ele fala, que aqui está falando sabedoria de Yahweh. E a gente sabe muito bem que aqui a gente fala como feminino porque está falando de sabedoria. Mas a gente sabe que está falando de uma pessoa que é um homem. Então eu leio. Versículo 24. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóboda sobre a face do abismo. A abóboda é esse aqui, algo arredondado, tá? A abóboda do abismo, quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassam o seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como mestre de obra. Todo o tempo. Tá falando parte do tempo? Todo tempo. Micael não era preguiçoso, irmãos. Você viu? Ele fala aqui, mestre de obra. O mestre manda e os filhos fazem. Exatamente. Então ele estava ali, a outra tradução ainda na Bíblia Almeida fala aluno. Como aluno, ele estava aprendendo como manusear, como fazer. Aí, ele fala, pede-me o que você quiser, e eu te darei a terra e os confins. Já tinha sido feito, ele fala, tudo isso aqui é seu, como sua propriedade. Eu criei junto com você e eu estou te dando isso aqui como propriedade. O céu e a terra é seu direito. Lindo, né, irmãos? Você vai lembrar quando o papai era conversado com aí ela falou, como você estava? Ele falou, foi todo meio da família. Ele falou, você não sabe que eu vim cuidar das coisas que é de meu pai desde pequeno. Desde pequeno. Muito bem, irmãos. Muito bem lembrado. Exatamente. Porque o irmão está lembrando aqui. Você pega a passagem ali que o papai estava no templo, né? Inclusive conversando ali com aqueles doutores, né? E eles ficaram admirados. E quando os pais dele chegam ali, entre aspas, os pais, né? Como se supunha, fala para ele assim, onde nós estamos procurando você. Ele fala assim, olha, não sabias que eu estarias aqui cuidando dos negócios do meu pai? Por que fala isso?
Porque desde tempos antigos ele já auxiliava o seu pai. Aprendeu com o pai. Desde cedo. Desde cedo. Ali é a condição de papai Alcha falando dos negócios do pai. E a gente sabe que é a representação no céu daquele que andava com seu pai. Eu imagino ali os irmãos querendo saber onde Micael estava andando para cima e para baixo. Aí quando encontra com ele, onde você estava? Não sabia que eu estaria aqui cuidando dos negócios do meu pai? Então, ali porque eu ando com ele todo o tempo. Você quer ficar andando aí com Lúcifer para cima e para baixo aí, ó, conhecendo os outros lugares, deixando a sua morada fixa, Judas 1:6, aqueles anjos que não guardaram a sua primogenitura, deixando a sua morada fixa. Porque quando você pega Jó está dizendo ali assim, olha, quando os filhos de Alfa se apresentaram, veio Lúcifer, Satã, né? Ele fala Satã, no meio deles, se apresentando. E de onde tu vens, Satanás? Lúcifer, eu venho de rodear a terra. Aí os filhos de Alfa falam assim, ó, vocês não estavam guardando a sua morada fixa, estavam andando com Lúcifer, rodeando a terra, vagabundando. Ele ainda fala assim, que a seara é grande, mas pouco. São os trabalhadores, verdade. 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 Por quê? Porque a palavra fala que, papai, são muitos daqueles que se salvam? Não. Não são muitos. São poucos. Ele basicamente fala isso, né? São poucos. Por quê, meus irmãos? Porque a obra de arar a terra, ela é árdua e difícil. Quem já trabalhou com terra aqui sabe muito bem disso. O meu Isalino está na live aí, ele sabe muito bem disso. É difícil. Entendeu? É complicado. Quem trabalhou na terra aí, os irmãos que veio, né? O irmão Ronaldo aí e tudo mais. Mas eu vi meu pai trabalhando, puxando as coisas assim. Tadinho. Eu trabalhei com terra, com pedra, cheio de pedra. Pois é. Então, tudo isso é muito difícil, irmãos. Então, falar assim, enquanto os filhos guerreiros, né? Nossa, maravilhosos, suntuosos, filhos de Alcha, estavam ali andando para cima e para baixo, desfilando, né? Desfilando com Lúcifer, e os querubins se exaltando, né? Pensando que aquilo ali não queria acabar para eles. Aí o que os outros faziam? Aqueles que acompanhavam também Micael. Auxiliava, ajudava. O que eu posso fazer? Por isso que a gente vai entrar agora na parte dos servos. Aí vocês vão entender como que faz toda a representação da igreja nas partes celestiais e agora na parte do tempo do fim. Né? Vamos lá voltar em 1 Timóteo, que é o foco da nossa mensagem. Né? 1 Timóteo capítulo 3. A gente discorre na escritura, é muita coisa, né, irmãos? Como a gente cresceu, né? A gente não consegue mais, instruir esse mundo. Porque papai Alcha fala assim, ó, se eu vos perguntar, vós não me respondereis. E se eu, como é que ele fala? Se eu vos falar, vocês não vão compreender. E se eu vos perguntar, vocês não me responderão. Vocês não vão saber me responder. Entendeu? Não tem como. Então o que a gente tem que fazer? Aperfeiçoar a nós mesmos. Para quando chegar o tempo certo, a gente voltar a fazer uma função que nós já estávamos fazendo. Qual que era? De auxiliar Micael. Primeiro de jogar Satanás por terra. E depois de auxiliar a igreja restante que está na terra. Os 300 vão trabalhar arduamente, irmão. Não pensa que vai chegar lá e vai ficar mocegando lá. Não. Gostou, né, irmão? Você mocegava, né, irmão? Eu sei, tô brincando, viu, irmão? Então, como nós estamos com Micael, falando uma língua dos anjos. Então, aí quando a gente chega, a gente pega agora aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. 1 Timóteo 3, versículo 4. Que ele saiba governar bem sua própria casa, mantendo seus filhos na submissão, com toda dignidade.
Pois se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Al? Ou seja, se ele não soubesse cuidar do templo, que foi entregue para ele por pouco tempo, como que ele iria, como ancião, cuidar da igreja na terra? No corpo físico? Não teria. Por isso que em uma das cartas dele ele fala: me dá uma boca de discípulo para que eles me entendam. Porque na língua dos anjos, irmão Alberto, eles não poderiam entender. Mas na língua dos homens, eles passariam a entender. Mas que homens? Homens celestes que estão na terra. Fala boca de discípulo porque fala, nós vamos aprender os conselhos da igreja da era primitiva. Que fala discípulo. Né? Claro, amada irmã. Aí fala assim, ó, 6, que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e recorra na condenação que cabe ao diabo. Por que condenação que cabe ao diabo, irmã Adriana? Uma condenação de idolatria? Não. É tipo uma soberba? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler, ó. Vamos pegar o versículo 5. Lê para mim bem alto o versículo 5. Voz altiva, hein? Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Al? 6. Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Ah, então, me explica isso. Porque não pode ser novo convertido para não ensoberbecer e cair na condenação que cabe ao diabo. O que isso está querendo dizer? Ele tem que saber cuidar da sua casa, da sua igreja. Não. Presta atenção, mas você sabe, irmã. Eu sei que você sabe. Igualzinho o papai fala, né? Você sabe, porque tá comparando ele com o diabo. Tá falando, se alguém for convertido... Não, irmã. Não. Irmã Marinaldo. Porque o diabo vai descer, ele era perfeito. Isso. Ele foi criado já perfeito, entendeu? Porque novo convertido é aquele que já foi feito assim. Fala assim, você pega uma pessoa nova convertida e coloca para exercer uma função de ancião, ela vai se ensoberbecer. Porque Lúcifer, ele foi perfeito, já criado perfeito e colocado numa condição superior. E o que ele fez? Se ensoberbeceu. E a condenação para ele é o que, irmãos? Abismo e depois lago de fogo. Irmão, faz link com aquela passagem de Ezequiel 28 que fala, no dia que fosse criado, essas coisas foram preparadas? Sim, faz link com Ezequiel 28. Porque ali você vê o príncipe e o rei de Tiro. O rei de Tiro é a representação de Lúcifer, Satanás. Ou seja, ele fazendo link também, inclusive, com Isaías 14:14, né? Ele quer subir até mais alta nuvem. Ele se soberbeceu de tudo quanto é forma, irmãos. Porque já foi feito perfeito. Diferente de Micael, que é feito criança e brincava. Ele auxiliou seu pai na terra ainda criança. Na representação de que os que estão na terra hoje são crianças. O filho varão brincando com Micael. Brincando entre aspas. Está auxiliando Micael. Ele não teve gratidão no coração. Porque não é ele que era. É o pai que o fez. Exatamente. Pode falar, irmã Débora. O recém-convertido, independente da idade, né? Ele acabou de nascer ali. Exatamente. No evangelho, na vida espiritual. Assim como Lúcifer, ele nasceu e foi colocado numa condição superior. Todos. O recém-convertido também, né? Como se tivesse acabado de nascer. Né, espiritualmente, posto numa posição elevada, como Lúcifer, se ensoberbeceria, assim como ele. Exatamente. Então, falar assim, ó. Por isso que o papai Alcho trouxe o Micael junto perto dele. Falou, aqui eu vou te fazer crescer. Vou te formar, vou te... Ali com ele andando. O segredo, irmão, o segredo está nesse detalhe. Papai Alcho não trouxe ele para perto. Papai Alcho deu o ensinamento e ele veio para perto. Diferente dos outros que não queria vida boa. Micael, ele entendeu que era grande a promessa, a herança daquele que era primogênito. Porque o primeiro a nascer foi Micael? Não. Qual foi o primeiro a nascer? Abadom. Se Abadom foi o primeiro a nascer, então quem que é o primogênito? Abadom. Mas aí o que aconteceu? Ele perde a primogenitura. Entendeu? Quando o pai ali
fez a filha de um rei muito dura, né? Aham. Para poder preparar ele para se tornar perfeito. A questão falou de Micael, né? Não questão. Mas Davi foi nesse sentido. Fez a vida dele difícil para que ele ali crescesse e depois se tornasse. A condição, inclusive, no final, depois de rei, né? E rei de toda Israel. Né? Oi, irmão. Essa parte também que fala que saiba governar bem a sua própria casa, ele faz link também com o administrador infiel, porque Satanás ali ele não soube administrar aquilo que foi posto na mão dele. Sim, faz link sim, irmão. E aí Micael já faz sim. Diferente, ele sabe administrar aquilo que foi entregue para ele lá em cima e aqui embaixo. Sim, faz link sim. O único detalhe é a condição de que ele foi atrevido para pegar para ele o que já foi tirado dele. Né? Tinha sido tirado dele e ele pega para ele novamente. Né? Mas faz link sim. Agora a gente pega aqui, ó. Versículo 7. Além disso, é preciso que os de fora deem bom... Dê o quê? Bom testemunho. Dei bom testemunho. Para não cair no descrédito, nos laços do diabo. Por quê? O diabo acusa. Ele está acusando todo o tempo. Entendeu? Agora vão os servos. Presta atenção, agora é servos. Servos é a representação de quem? Irmão Wilson. Servos é a representação? De quem aqui? Vamos falar. Tem um ancião e tem os servos. Quem são os servos? Micael está como servo. Presta atenção. Quem são os servos? A igreja. Isso, a igreja. Mas vamos dar nomes. Vamos dar nome a essa igreja. Quem é estes servos e servas? Compõem quem? 144 os 144 mil. Tá ok? Então tá. Somos partes. Né? Exatamente. Somos partes. Então, os anciãos são fora de 144 mil. São fora de 144 mil. Aqui é a condição de falar assim, os anciãos, ele trabalha com Micael junto na igreja. Mas o ancião mor. Cabeça de tribo. É o cabeça da igreja. E Alcha é o cabeça da igreja. Ok? E Alcha é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. 144 mil, corpo. O cabeça, aquele que conduz a igreja como se fosse o seu pai, porque é herança. A gente sabe que a vinha é a igreja. E a vinha foi tomada. Então aquele que recebeu a herança da vinha, cuida da herança do seu pai. O cabeça é Yalcha. Ele não é o dono da igreja, Micael. Mas em breve se tornará, pegará sua herança de volta toda. E ele vem para recuperar. É onde a gente vai entrar agora nessa condição dos servos. Tá? Os diáconos, versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho. Viu aí, ó? Os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra. De uma só palavra. De uma só palavra. Em todos os quesitos. Na terra e no céu. Mas uma só palavra. Quem que é a palavra de Ial? De uma só palavra. Servir só um Ial. De um só Ial. Entende, irmãos? Por quê? Porque ele não segue outro. Ele não vai após outro. Ele segue aquele que conduz a palavra. Aí fala, não inclinados ao vinho, nem cobiçar lucros vergonhosos. Está vendo que imita Micael? Conservando o segredo da fé, com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados. Por isso que estão passando pela provação. A igreja, os irmãozinhos de fora e de dentro, estão passando provações, tentações. Porque o Espírito conduziu o papai Alcha ao deserto.
para ser tentado. É diferente nos dias de hoje. Por isso que ele já deixou escrito: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque vocês vão ser tentados e a conduta de vocês estão sendo analisadas. Em todos os quesitos, a conduta de vocês estão sendo analisadas. Todos. Por isso que nós estamos constantemente olhando a palavra, invocando a Yahweh, falando de Yahweh, falando de Yahshua, se anulando de todas essas coisas deste mundo. Aí diz assim, versículo 11. Você tem que trocar por servo? Os diáconos, servos. Os servos, igualmente. Gratidão, viu, irmã? Os servos, igualmente, devem ser respeitáveis de uma só palavra, não inclinado ao vinho, nem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem irrepreensíveis. Aí Paulo explica o quê? Você ser irrepreensível e você pode servir como servo. Isso, mas o que Paulo fala? 1 Tessalonicenses 5:23, que nós lemos. Que o Yahweh da paz conceda santidade perfeita, que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado de modo irrepreensível. Isso. Que o vosso ser inteiro, ou melhor, que o Yahweh da paz, o quê? Vos conceda. O quê? O espírito. Santidade. Sem santidade, ninguém verá a Yahweh. Te conceda santidade. Sem santidade, ninguém verá a Yahweh. O que é santidade? Uma vida santa, uma vida reta. O ser irrepreensível entra em tudo isso. Porque se você exerce e tem essas qualificações, está sendo o quê? Experimentado. Os 300 estão sendo experimentados. Por quê? Porque não vai ser colocado lá, pegou aqui e já vai colocar lá igual o mensageiro de Sardes ministra, né? Vem aqui, emerge e tal, aceitou o nome de Yahshua, agora, irmãos, na sua casa aí você vai falar de Yahshua para todo mundo e tal, e emergiu os 4 pilares, emergiu a oração, o jejum, né? Muito bem, aí tá tudo bem, aí agora é só aguardar, chegou a data. Não é assim. Tem provas, são experimentados. No dia a dia, né, irmão? Todos os dias. Se reto em tudo. E eu falo para os irmãos, principalmente no oculto. Porque uma coisa é quando você está com o seu irmão, outra coisa é quando você está sozinho na sua casa. Tem uma frase que ele fala assim: ninguém será provado senão naquilo que tem em si próprio. E aí você entende que no oculto você está sendo provado. Por quê? Porque é uma lapidação diária. No oculto são as emoções, os pensamentos. Tudo. Por quê? Porque aquilo que desagrada Yahweh e é a minha fraqueza, eu fujo. Eu tiro da minha frente. Entendeu? Então eu fico constantemente invocando, falando com o Pai. Não dando espaço. Irmãos, eu falo assim, um testemunho, algo assim, que para mim foi muito maravilhoso hoje, que aconteceu. Eu cheguei em casa com uma dor, embaixo assim, uma dor estranha, não sou de sentir essa dor. Aí tomando banho, eu conversando com o Pai, falando, Pai, as coisas, e falando mesmo. Aí eu lembrei dessa dor. Eu falei, Pai, tu sabes, e põe a mão. Eu estou colocando a mão aqui, mas que seja tu. Eu não estou querendo sentir essa dor. Subiu, irmãos. E para mim foi maravilhoso, foi algo simples. Mas para mim eu vi ali como que eu estou ali constantemente falando com o Pai. Sabe? Porque é isso que nós precisamos fazer diariamente. Constantemente. Tem aquelas dores que, necessitam de medicações. Porque a gente não pode ser imprudente, entendendo que nós estamos no corpo limitado.
No entanto, tem médico no nosso meio, e é dito, médico, cura-te a ti mesmo. Né? Então, a gente está no corpo limitado. Mas eu falar assim, pai, eu estou indo trabalhar, abre portas para que meu dia seja abençoado. Falei com o pai, me ajude hoje a bater a meta rápido. 4 horas da tarde eu fui embora para casa. Aí eu comecei a entender que isso vale muito a pena, irmãos. Mesmo no corpo limitado, o papai ontem explicou aqui, e eu, de certa forma, eu tinha me esquecido. Porque a gente está tão envolvido com a palavra aqui, mas a gente se esquece da nossa comunhão com o Ial. E isso é parte da igreja dos servos. A nossa comunhão com o Ial, ela tem que ser principal na nossa vida diariamente. Você olha para o céu e fala, ô Ial, eu estou agora fazendo aqui a comida da minha casa. Que ela tem um sabor gostoso para os meus familiares. Eu estou aqui arrumando o carro. Aqui sou mecânico. Que o cliente venha ficar satisfeito. Isso é ser servo, irmão. Fazendo sem você querer nada em troca. Mas sempre falando assim, Ial, que tu me honres. Entendeu? Isso é o serviço diário nosso. Isso que modifica, isso que diferencia nós deste mundo tão sujo. Seu comportamento também, mediante. Igualzinho um cara entrou no carro e falou comigo assim, nossa, meu negócio vai prosperar, isso já tem um tempo, né? O negócio está prosperando, na pandemia. Está prosperando meu negócio, eu falei, é mesmo? E tal, aí naquela conversa toda, mas aqui, o que é seu negócio? Meu negócio são prostíbulos. Graças a Deus que ele está prosperando. Aí eu olhei pro retrovisor e falei assim, é o quê? Ele falou assim, e tá prosperando. Sério, irmãos, isso aconteceu comigo. Aí você vê como esse mundo está nojento. Entendeu? Mas agora piorou. Aí vamos continuar aqui. 11. Versículo 11. As mulheres não ficam de fora, não. Você acha que as mulheres vão ficar de fora? Não. Também as mulheres. Também o quê? A condição dos servos. Devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Por que para a mulher fala fiel e para o homem não fala fiel? Irmã Iraci. Por que para a mulher fala ser fiel e para o homem em cima não falou questão de fidelidade? É fácil, irmão. Por causa de ela. Irmã Iraci. Fala alto. Eu acho que porque nós temos que ser obedientes a tudo e ser fiel justamente com tudo que nós fazemos. Mas essa é a explicação da carne, irmão. Eu quero a explicação da palavra. Os irmãos têm que responder na palavra. Se não sabe responder a palavra, fala, não me lembro, não sei. Pode falar, não tem problema não. Então tá bom. Irmã Leia. É porque Eva foi infiel. Porque Eva, que é a mulher, foi infiel. E está requerendo que a igreja de agora seja fiel. Porque está falando da mulher. A mulher, que ela seja fiel. Porque a igreja tem que ser fiel. A igreja que vai casar com Mashiach tem que ser fiel. Aqui cabe para todos. Mas ele fala na condição da mulher fidelidade. Por quê? Porque a igreja a mulher é a representação da igreja. Fiel. Porque se não for, não tem jeito. Aí fala assim, fiéis em todas as coisas. Que o servo seja o esposo de uma única mulher. Viu? Que o servo seja esposo de uma única mulher. A igreja. Governando bem os filhos e a própria casa. Pois aqueles que exercem bem o serviço conquistam para si um posto de honra. Bem como muita intrepidez fundada na fé em Yahshua Mashiach. Fundada na fé em quem? Em Yahshua Mashiach. Só que a fé ela começa num estágio. Eu vou explicar aos irmãos. A fé começa num estágio. É um estágio pequeno. Para depois ir para um estágio maior. Tá? Ela começa no estágio pequeno.
esse estágio pequeno é suficientemente capaz de tirar Lúcifer com sua corda e jogar por terra. No estágio maior é quando os 300 já tomaram posse e mediram a herança do nosso papai. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão exercer um serviço, o quê? De honra, que é representar os 144 mil no céu. E no período da tribulação, os servos, que diferente dos anteriores, que eram preguiçosos, vão estar atuantes, fazendo o serviço, vindo à terra e auxiliando a igreja, apresentando as obras. Estão entendendo, irmãos? Nós estamos sendo preparados para isso. O ancião da igreja está preparando nós, o corpo do Mashiach, para ser algo muito maior. Vocês vão ser cabeças dos 144 mil. Antes dos 144 mil chegar lá, vocês vivos que estiverem lá, por quê, irmãos? Porque o ancião, ele é irrepreensível. E está nos ensinando a ser irrepreensível. O ancião da igreja, ele veio na condição de homem maduro. Qual era o ancião da igreja? Era um ancião da igreja. E veio na condição de um ancião maduro. Como assim maduro? Ancião, de idade também. Capaz de auxiliar a igreja em todas as coisas. Em todas as áreas. Porque a instrução dele não vem dele mesmo, né, irmão Renato? A instrução vem de Ial, porque é o nome que ele carrega. Aí fala assim, ó. Versículo 14. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Precisa falar? Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente, grande é o segredo do amor, da piedade, do amor. Presta atenção. Ele foi manifestado na carne. Ele foi manifestado na carne, justificado do Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, querido no mundo e exaltado na glória. Irmãos, de quem que está falando? Não, de Yahshua Micael. Por isso que fala, ó. Escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é coluna, sustentáculo da verdade. Manifestado na carne, ele veio na carne. Tanto Yahshua como Micael. Em carne. Manifestado em carne. Vamos corrigir. Em carne. Não é na carne. Na carne é no pecado. Em carne. Porque foi encarnado. Justificado do Espírito. Então, aí você está falando do, aqui está no. Do. É do. Não é no, não é o Espírito. O Espírito já é o que justifica. É o Espírito que é do templo que justifica. Está no minha Bíblia. É, na nossa também tá, mas é do. Ah, tem que ser do? É, do. Porque o Espírito é mais, porque no é no seu Espírito aqui. Mas o nosso Espírito, que foi compartilhado de Micael, que é compartilhado com a igreja, ele é justificado do Espírito que foi compartilhado com a igreja. Entendeu? Porque nas denominações fala assim, ó, justificado no seu Espírito. Aí o seu Espírito foi justificado, o Espírito do homem. Não, está falando que o Espírito está justificando a igreja. Entendeu? Para a igreja sair da terra, ela tem que ser um sacrifício vivo. E como que ela vai ser um sacrifício vivo? Como que a igreja, para ser tirado da terra, é um sacrifício vivo? Quem pode me falar? Não, só é também.
Mas como que é essa condição de ser sacrifício vivo? Porque ela tem um espírito. Hã? Porque ela tem um espírito, não? Tem um espírito. Sim. Mas tem mais um pouco. Alcançando a perfeição, irmão Beethoven. Mais um pouco. Porque ela é primícia. Mais um. Calma. Como é que é? Porque ela é primícia das primícias. Ela é primícia das primícias. Mas tem um detalhezinho a mais. Ela é íntegra, não se contamina. O sangue. Sobre ela está o sangue. Oi. Porque está com um manto, espírito? Não. Esse é lá em cima. Não, sangue. Justificado do Espírito. Porque o justificado do Espírito quer dizer, é como fala por ela, né? É o sangue. Vamos pegar aqui, ó. Deixa aí. É porque é o seguinte, ó. Vamos recapitular essa parte, tá? Vamos recapitular, presta atenção. Seguramente grande é o segredo do amor. Ele foi manifestado em carne, encarnado. Justificado do Espírito. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Romanos. O que é justificar? Não. Isso. Falar assim, ó. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. A sabedoria é justificada nos seus filhos? Não, é pelos filhos. Como que a sabedoria é justificada pelos filhos? Isto, eles falam, testificando o mesmo Espírito compartilhado. Porque se falar assim, ó, no Espírito, é no Espírito de cada um. Cada um de nós tem o seu Espírito, que é o Espírito do homem. Mas a unção que é depositada em cada um vem da haste do candelabro. Espírito. Espírito de Ial. Qual que é o espírito de Ial da haste do candelabro, irmão Márcio? Qual que é o espírito de Ial da haste do candelabro? É Ialcha, que distribui o espírito. Ok? E na condição do templo, que está dentro do templo, é Micael na condição do sumo sacerdote. Aquele que era marcha Moisés tinha uma porção do Espírito. E foi tirado desse Espírito e compartilhado aos anciãos. Eles estavam falando deles mesmos ou do Espírito que foi compartilhado com eles? Do Espírito, não no Espírito. Entendeu? Aí fala aqui, ó, Romanos 8. Página 1978. Romanos 8, versículo 29. Pode. Eu acho que eu entendi. Esse assim, como primícia, né? Como não falou, mas é porque eles têm o Espírito, né? Com eles. Exato. Exatamente. Eles têm o Espírito. Porque se não tiver o Espírito compartilhado, não sobe. Não sobe. Aí fala assim, ó. Versículo 29. Romanos 8, 29. Diz assim: porque o que de antemão ele conheceu, esse também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, o herdeiro, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Viu? Aí fala, e o que predestinou, e os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. Quem que justificou? O Espírito. E os que justificou, também os glorificou. Deu um posto de honra, porque foi confirmado servo. Assim como ele também vai ser glorificado. Exatamente. Entendeu, irmãos? Sim. Aí você volta aqui, ó. 1 Timóteo. Ele foi manifestado em carne, porque veio encarnado. Justificado do Espírito, letra maiúscula. Aparecido aos anjos. Aparecido
aos anjos, proclamado às nações. Por que proclamado às nações? O testemunho que é anunciado entre todas as nações. É aquilo que Apocalipse 14:6 está dizendo. O anjo que está anunciando a todas as nações. Todas as nações sendo anunciadas. O Evangelho eterno. Querido, essa partezinha tem uma tradução. Eu vou ler aqui, mas eu penso que tem uma tradução que é melhor, tá? Mas é porque eu estou me lembrando agora. Mas é o que, ó. Crido no mundo é porque não é crido no mundo, sabe? Mas a gente depois vai ver, tá? Não vou entrar nesse detalhe, não. E exaltado na glória. Quem que é a glória de Yahweh? Quem que é a glória de Yahweh? Micael. Automaticamente, quem que é a glória de Micael no primeiro momento? E depois? O restante. Os 144 mil. Então, um que justifica o outro. Yahweh justificou a obra do seu pai Yahweh, nele. Porque nele, por ele, foram feitas todas as coisas. Micael justifica a obra do seu pai nele. Auxiliou seu pai em toda a obra. Os filhos de Micael é justificado também neles. Porque a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nós mostramos a obra do nosso pai e mostramos que é uma obra verdadeira. E comprovamos isso quando a gente mostra na palavra que a palavra que o papai ministrou, ela condiz com os demais versículos, em outros pontos. Eu faço essa palavra se encher. Essa palavra enche mais da porção do Espírito. Porque conforme cada um fala uma coisa, é aquilo que o irmão Bruno trouxe. A igreja, a mulher, dando de beber para Eliezer. Entendeu? Micael, dando de beber para ele. A mulher dando de beber para ele, para os camelos e para os servos. Entendeu? Mas você percebe que o ancião, os servos e as servas sendo preparados para um momento único. Agora a gente entende. A igreja que está falando é a igreja que vai repartir entre... o Romulus fala, né? Tem uma igreja em Belo Horizonte, tem uma igreja em Rio de Janeiro, a igreja aqui e tal, de cada cidade e estado. Não é isso? Só que agora a gente está entendendo. A condição da igreja é aquela igreja dos anjos. Aparecido para os anjos na terra, irmãos. Muito bem, irmão. Daniel 12, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Micael apareceu para nós, quer dizer. Exato, exatamente. Então, olha só para vocês verem. Vamos abrir aqui rapidamente. Romanos 8:16 fala: o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Exatamente. O próprio Espírito. O próprio Espírito. Com o nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Exato. Porque se não for esse Espírito compartilhado, quando Yahweh olhar, vai falar assim: pera lá, você não tem o Espírito de Yahweh. Logo, não vai acender. E nós mesmos se testificamos porque o Espírito está em nós, estando na pessoa, testifica na hora. O Espírito de Yahweh testifica em nossas vidas. Né? E nós, nisso, reconhecemos quem nós somos. Então, agora a gente entende a condição do ancião, dos servos e das servas na condição de igreja no tempo do fim. Este, irmãos, exemplo aqui nosso, hoje que nós estamos aqui reunidos, é um exemplo da igreja na tribulação. Vai ser um exemplo para a igreja na tribulação. Eles vão ter que sair de Babilônia e vão ter que se reunir nas casas. A colheita referida na escritura, no caso, já é no finalzinho das eras da igreja, né? É. Assim, a colheita que vai ter, né?
Aí lá fala assim, para não colher aqueles que botaram livremente, né? Ou seja, aqueles que não estão assim, estão estudando por conta própria, né? Aqueles não vai ser colhido. Vão ficar, no caso, tipo assim, vai ser igual agora esse modelo antigo. Vai ser aqueles que estão congregando. Exatamente. Mesmo. Porque se não for o modelo antigo, qual que é o modelo antigo? Irmã Delminha. O modelo antigo da igreja? É. Eles se reuniam em casa, né? E esse modelo antigo é de qual tempo? De Esmirna. Esmirna. Foi quando exato. Começou a igreja. Vamos abrir aqui Irmial. Ah, fiado, irmã. Irmial 6,16. Página 1376. Aí faz um link com Provérbios 16:6. Ele mediu a herança, que é o templo, a igreja. É maravilhosa. Porque ele voltou nos tempos antigos. Como esse Sião fez a igreja se reunir no modelo antigo, e aqueles que se reuniram aceitaram o modelo antigo, eles fazem parte do templo. Jeremias 6,16. Irmial 6, 16. A Laodiceia, ela vai ter um processo dela igual a de Esmirna, né? A Laodiceia vai receber o maná e o Espírito vai estar trazendo ali, né? Mostrando, né? Porque já vai estar deixado todo o alimento pronto, né? Mas, como diz, nós vamos vir para estar auxiliando ali. Na era de Esmirna era assim também. Na era de Esmirna era assim, o exército acompanhando o papai, né? Acompanhando o papai Então, Micael e que acompanhava o papai Yalcha. E depois, na era de Esmirna, o Espírito enche toda aquela igreja, porque é o Espírito neles, compartilhado neles, para com que eles possam falar e profetizar, né? Então é o acompanhamento. Oi, irmão Davizinho. Porque o irmão falou, fazendo o link com o provérbio, é Salmo 16,6, né, não? É Salmos, irmãos. Eu falei provérbios? Porque você falou provérbio. É Salmos. Gratidão, irmãos. É a limitação do corpo. É por causa que tinha um link também com Provérbios 8, por isso. Né? Mas realmente, mas é Salmos 16:6. Você vê, ó, Irmial 16:6 diz assim: assim disse Ial, preparai sobre os vossos caminhos e vede. 6:16. Irmial 6:16. Irmial 6:16. Irmial 6:16. Jeremias 6:16. Diz assim: assim disse Ial, preparai sobre os vossos caminhos. À vista. Parai sobre os vossos caminhos e vede. Perguntai sobre as sendas de outrora. O que é sendas? Caminhos. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele. Então alcançareis o quê? Repouso para vós. Alcançarei repouso. Por que fala encontrareis repouso? Irmão Euder. Lembrando da era que Filadélfia é a sexta era, né? E o sábado ali é repouso. E repouso aonde? Na casa do pai de família, que fecha a porta com seus filhos e estão em repouso, descansando. Das almofadas. Eles estão descansando, estão em repouso, né? Aí fala: então alcançarei repouso para vós. Então, como que se encontra repouso? Voltando às veredas antigas. Você vê que é um repouso mesmo que vai passar logo, porque logo vou ter que descer para brilhar aqui também. Não, mas o repouso não passa, irmão. Não, assim, depois eu tenho que vir com a guerra. Lembra que a era de Laodiceia é todo repouso. A era de Laodiceia é o repouso sempre. A condição do repouso é já você não está mais nessa terra, né? Mas fala assim, ó:
Mas eles disseram: não caminharemos nele. Estabeleci sobre vós sentinelas. Atentai ao sinal da trombeta. Mas eles disseram: não atenderemos. Por isso, escutai, nações. Viu? As nações. Escutai, nações. Conhece, ó Assembleia, o que irá acontecer. Olha, ó Assembleia, nações, olha, por isso, versículo 18, por isso escutai, nações. Conhece, ó Assembleia, Assembleia dos primogênitos, o que te irá acontecer. Escuta, terra, eis que farei vir desgraça sobre este povo, fruto de suas cogitações, porque não atenderam às minhas palavras e desprezaram a minha lei. Né? E desprezaram a minha lei. Ou seja, aquele que estão desprezando. E a palavra fala: aqueles que me desprezam serão desconsiderados. 1 Samuel. E se levantará um sacerdote fiel. O sacerdote fiel é composto dos servos. E o ungido é o Mashiach, o ancião. Quem despreza a vida ama a morte. Quem despreza a vida ama a morte. Gratidão, amados irmãos. Muito bom, né? A gente recapitulou um pouco de ancião e servo, voltando aí às condições das veredas antigas, né? Então vamos dar gratidão, papai. Em nome de Yahshua. Gratidão. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahshua te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahshua faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahshua levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai.